Vem cá, me conta uma coisa, você tá vendo tudo isso que tá acontecendo? Essa guerra no Irã, essa ameaça de paralisação dos caminhoneiros? Como é que você tá pensando acerca disso? O que você vê? Me conta aí, deixa nos comentários. Se você não tá inscrito, por favor, se inscreva, deixa o like também nesse vídeo. Eu quero compartilhar com você algumas ideias hoje aqui que falam menos sobre geopolítica e mais sobre cultura, sobre a forma como o ser humano se comporta, como ele vê o mundo e onde estão os valores dele. Bom, acho que a primeira coisa a dizer é que é claro que a gente está numa situação hoje que ainda a gente não pode dizer que é uma situação de calamidade, mas uma situação muito preocupante. 20% de todo o petróleo passa pelo Estreito de Hormuz, que está fechado hoje com essa guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel. E o que acontece, portanto, é que o preço da energia, o preço do petróleo, portanto, vai aumentando muito. Ele praticamente dobrou de preço desde o início da guerra até aqui. Imagina que no início da guerra era alguma coisa como $60 e ele chegou a tocar $119 ontem, o barril do Brent. Hoje eu acho que ele fechou alguma coisa como 107, 108. Tenho acompanhado o preço do barril, que é coisa que eu não fazia antes. Eu estou falando isso para você porque ficou ruim para todo mundo. Quando o preço do petróleo aumenta, o preço de tudo aumenta. Porque a matriz energética da maior parte dos países ainda é muito dependente de petróleo. E o que acontece, portanto, é que nesse tipo de situação, você vai ter uma disputa pelos recursos disponíveis. E é claro que nessa situação, a forma como certos países vão se posicionar vai determinar muito se eles vão ter, por exemplo, crises muito piores do que eles precisariam ter dentro do seu território ou não. O que aconteceu recentemente, que tem me chamado muita atenção, é essa ameaça de paralisação dos caminhoneiros, que eventualmente vai se concretizar, já se concretizou antes, e que na minha opinião, e essa é a minha humilde opinião, como uma pessoa que não é especialista no assunto, ele está se transformando quase que numa espécie de chantagem, e na minha visão é bastante cruel. Isso porque, repare que em 2018, quando isso aconteceu, o Temer ainda era o presidente, a gente estava ali, bem ou mal, numa situação de temperatura e pressão no que diz respeito aos fluxos de escoamento de petróleo. A gente estava falando de temperatura e pressão normais ali. Hoje em dia não é o caso. Hoje em dia a gente está falando de uma situação que é alarmante para o mundo inteiro, não só para o Brasil. E a reivindicação, pelo menos a reivindicação que eu consegui identificar dos caminhoneiros, é que o diesel está muito alto. E porque o diesel está muito alto, se o governo não fizer alguma coisa para baixar o preço, os caminhoneiros não vão se movimentar. E repara que isso é, sem dúvida, a pior decisão que eles poderiam tomar. Primeiro porque o governo, objetivamente falando, ele tem um certo nível de poder, até onde ele consegue influenciar as coisas. E a outra coisa é que influenciar de tal maneira, de forma tão artificial nos combustíveis, sem dúvida nenhuma, prejudica mais a gente do que o contrário. Recentemente eu vi um vídeo falando que, um vídeo do Thiago Nigro, inclusive, o primo rico, né, ele dizendo que recentemente 6 navios que estavam vindo para a costa brasileira, transportando óleo diesel, eles fizeram a curva, eles foram para outro lugar. Porque hoje o diesel no Brasil já é vendido, se eu não me engano, 60% mais barato do que é vendido fora do Brasil, no mercado internacional. E repara que a pessoa que está importando esse óleo diesel aqui para o Brasil, ela vai precisar vender esse óleo diesel nos preços que são praticados aqui. Só que tem outros lugares que estão pagando 50%, eles estão pagando muito mais pelo mesmo diesel. O que aconteceu, portanto? Os navios foram desviados e eles foram vender para outras pessoas. Quando você artificializa tanto os controles dos preços das coisas, você acaba incorrendo no risco de desabastecimento. Por que eu vou vender para você, que me força a vender nesse preço, se tem outra pessoa que vai me vender muito, vai me comprar muito mais caro? E repara, esse é um ativo, esse é um recurso que todo mundo quer, não só os caminhoneiros, todo mundo, caminhoneiros do mundo inteiro, enfim, pessoas com os mais variados fins para aquele óleo diesel precisam desse recurso. A gente está se colocando numa situação muito delicada, porque embora eu não goste do Lula, e eu preciso admitir isso, o governo foi muito ágil e muito hábil na hora de fazer o corte dos impostos ali, tentando manter o preço das bombas. Mas a própria Petrobras, que também é muito ligada ao governo, foi forçada a aumentar o preço ali em, se não me engano, 36, 38 centavos. Embora isso não seja relevante, e eu sei que realmente é muito caro para o produtor, para a pessoa que está ali realmente dirigindo, é super difícil. Eu não estou dizendo que não é. Embora isso seja verdade, o governo ele não tem muito mais para onde correr para fazer essa artificialização de preço. A gente já vem fazendo isso há alguns anos e chegou a um ponto em que fazer isso está começando a ser arriscado para a gente. A gente incorre no risco de ter desabastecimento. A gente está falando de uma crise global, não é uma crise nacional. E repare que se a gente tem uma crise de desabastecimento, né, aí na outra ponta, porque os produtos não estão chegando, por exemplo, nas gôndolas, porque o combustível que está sendo produzido não está chegando nas bombas, a gente começa a ter um outro problema muito maior. E é lógico que você acaba criando ali um cenário de um ciclo vicioso que vai se retroalimentando e a coisa vai ficando muito pior. Então é claro que, enfim, esse vídeo aqui não é um apelo, não é, imagina, uma crítica, nada disso, mas é uma coisa importante a gente observar a cultura, a forma como a gente lida com as crises. A gente está no Brasil hoje, eu como brasileiro preciso observar isso. Repara que numa crise tá ruim para todo mundo. Isso é óbvio que tá ruim para todo mundo. O governo tentou ali ajudar, etc e tal, sim. A gente já sabia que não ia ser tão eficiente assim, mas foi um aceno. Se você quer forçar uma tabela de frete,
como é que você incentiva a pessoa que vai comprar o frete a comprar o frete? Portanto, nesse tipo de situação, a gente precisa menos da artificialidade do controle, esse é o meu ponto de vista, e mais da criatividade, da liberdade. Como é que eu posso ser criativo nessa situação para ter um pouco mais de horizontes? Eu sei que agora o negócio está muito ruim, mas como é que eu posso criar horizontes? Como é que eu posso criar alternativas? Quando você tem controle, você gera artificialidade. Você controlou tanto a coisa que é assim porque o governo quer que seja. E a coisa ficou tão artificial que você não consegue impor isso às outras pessoas, ao diesel que vem de fora. Os navios já começaram a fazer curva. Se os caminhoneiros pararem, aí as outras coisas vão começar a fazer curva também. Será que a gente vai conseguir importar, por exemplo, medicamentos? Será que a gente vai conseguir trazer coisas que são muito relevantes para nós? Nesse momento, a gente não é testado na nossa capacidade de se mobilizar. A gente é testado na nossa capacidade de entender uma figura maior. Se a gente realmente tiver essa paralisação dos caminhoneiros, eu arrisco a dizer que provavelmente a gente vai ter um cenário catastrófico no Brasil, muito mais porque uma decisão errada foi tomada do que porque o preço dos combustíveis aumentaram. Porque o preço dos combustíveis vai aumentar. Eles estão aumentando no mundo inteiro. Isso não é uma exclusividade no Brasil. Isso é no mundo todo. E só porque a gente é muito mais dependente dos caminhoneiros aqui, talvez, do que em outros países, não me parece que exista realmente esse direito de você forçar o governo, mais uma vez, a criar mais uma artificialidade para vender esse óleo diesel aqui mais barato do que ele já é vendido fora. Aumenta o preço do frete, cara. Se tem que aumentar, que aumente o preço do frete. Mas não fica tentando abaixar o preço do diesel, porque o que vai acontecer é isso que está acontecendo. Tem um monte de navio, um monte não, mas 6 já foram, e eu acredito que esses 6 vão ser seguidos por muitos outros. Um monte de gente que não vai querer trazer diesel para cá, vai querer levar para onde eles pagam um preço justo. Essa é a mensagem desse vídeo. A gente está alimentando injustiças, a gente está alimentando esse ciclo vicioso que vai destruir muito mais a gente do que o contrário, apenas porque, por causa de uma ocasião, por causa de um cenário que é não nosso, mas cenário mundial, porque a gente está tentando basicamente ter o privilégio de pagar mais barato num diesel que deveria ser mais caro. E o que vai acontecer é que daqui a pouco talvez não tenha nem diesel pra gente comprar. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.